Olá, amigos que nos acompanham por meio da São Felipe FM, também do blog JC Radialista. Estamos aqui, na comunidade rural aqui do Ferreira, onde está acontecendo hoje o dia de campo, onde o produto específico que está sendo trabalhado é o cultivo do abacaxi. E vamos falar aqui com o agrônomo da Secretaria de Agricultura aí de Umbaíra, de Umburana, e ele vai estar aqui falando um pouquinho, do trabalho que ele desenvolve aí em Umburana e especificamente, já que ele trabalha bastante com a área do abacaxi, lá também é um dos grandes produtores, ele vai falar um pouquinho da importância desse tipo de produto. Bom dia. Bom dia, sou Reginaldo, trabalho na Secretaria de Agricultura de Umburanas, venho desenvolvendo os trabalhos na região de Umburanas com os produtores de abacaxi, já trabalho há um tempinho com a cultura também em Itaberaba, sou filho de produtor, e trabalhamos também em Itaberaba e faço o acompanhamento em Umburanas dos produtores de abacaxi e abacaxi é uma cultura importante, que emprega a agricultura familiar. E em São Felipe, é uma região como tem muitos produtores da agricultura familiar, sem sombra de dúvida, essa é uma cultura muito importante para o município. Anteriormente, antes de entrar na parte técnica aqui, nós vamos estar trabalhando aqui a pouquinho com a parte mais técnica do produto, a secretária de Agricultura aqui do nosso município, ela já nos adiantava que hoje esse produto já tem um campo específico para ser comercializado. Lá em Umburana também já tem essa parceria onde os produtos já têm um destino certo, Reginaldo? A gente não tem ainda um mercado estruturado assim, mas já comercializa bastante, Quando a gente tem, na verdade, como posso dizer, uma certa parceria com a Copaíta, que é a Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Itaberaba, que a gente às vezes comercializa, faz esse comércio também junto com a Copaíta, mas hoje já tem compradores, já comercializa muito bem o abacaxi de Umburanas. O abacaxi de Umburanas, na verdade, não fica na roça, na verdade, assim como posso dizer assim, Tem sempre compradores e vende bem. Agora vamos partir, para conhecer um pouquinho do produto que nós estamos trabalhando aqui hoje, que é o abacaxi. Qual é a origem desse abacaxi? Já que alguns defendem alguma tese que é do Brasil, outros que é a América do Sul, aí outros que é a América Central, a gente não tem uma definição precisa de qual é a origem desse produto. Bom, quanto com relação à origem, as literaturas citam que o abacaxi tem o que é da Amazônias, que é da América Central, e a gente não tem assim uma definição muito precisa realmente de onde é essa cultivar, mas de fato o que se sabe é que na América Central, aqui na Amazônias, e que era uma cultura já cultivada pelos índios, então a definição ainda ela é um pouco para lhe ser sincero, não lhe digo realmente de onde é a origem do abacaxi, mas essas regiões, Amazônia e América Central, produtora, tinha abacaxi, que eram os abacaxis nativos. Esse produto, ele tem algum tipo de clima específico para produzir ele ou pode se produzir em qualquer tipo de ambiente? Não, o abacaxi é uma cultura de clima tropical. Ele desenvolve muito bem, porque é uma cultura que exige a luminosidade muito assim, grande, então precisa de luz. E na América, assim como no clima tropical, ela se desenvolve muito bem. É claro que hoje já se tem variedades, que se adapta a vários climas, várias questões climáticas, mas a princípio, assim, principalmente a nossa, a variedade pérola, por exemplo, é uma variedade que se desenvolve muito bem no clima tropical, que é uma cultivar que hoje no Brasil ela é pioneira, produz muito a cultivar pérola. Esse tipo de produto, ele tem aí algum tipo específico de solo para ser trabalhado, ou ele pode ser qualquer tipo de terreno, ele assimila com facilidade? Ou ele tem que ter realmente aquele específico, só pode trabalhar nesse tipo de solo? O abacaxi ele desenvolve bem em solo com estrutura mediana. O que é um solo com estrutura mediana? Um solo que está arenoso, mais ou menos, mais arenoso, assim, entre uma faixa de arenoso a argiloso. Um solo muito argiloso, ele não desenvolve também, mas se recomenda mais que seja um solo de estrutura mediana. Como é que se deve trabalhar o solo,
para o cultivo desse produto? Existe alguma forma específica de se manusear o solo para poder obtermos aí um cultivo realmente desejável? Sim, as práticas de manejo e conservação de solo é importante. O produtor precisa estar atento a isso. Quando for, no caso, se for preciso uma curva de nível, se for preciso trabalhar plantio que aí entra a questão da forma do manejo de solo, né, e manejo de conservação, vai depender também a questão da declividade, também tem que se levar em consideração. Por essa razão que é importante se trabalhar a questão das curvas de nível, né, plantio em contorno, enfim. Aí tem uma série de manejos que se pode estar fazendo, né? Até também a questão de plantios de cobertura, né, que aí é onde você tem uma certa palhada e faz o plantio para conservação do solo, que evita, no caso da erosão, né? A gente falamos anteriormente, né, sobre a questão do clima, e você falava que o clima tropical, existe a questão da temperatura. Qual seria a temperatura ideal? Existe assim alguma dica para o produtor, dizendo a tal temperatura será realmente a temperatura ideal aí para o cultivo do abacaxi? Sim, tem uma temperatura que ele desenvolve bem entre 25, 30 graus, a temperatura de 20 graus em diante, geralmente essa máxima e mínima assim, mas 30 graus, 30 até 35 graus já é uma temperatura assim ideal para produzir abacaxi. Existe algum período específico para se cultivar o abacaxi, ou pode ser em qualquer período do ano, você pode estar ali despreocupado, senão eu vou plantar nesse mês agora que vai dar o abacaxi tranquilamente, sem nenhum tipo de problema? Sim, isso varia com relação às regiões. O abacaxi ele pode sim ser cultivado em qualquer período do ano, né? Só que como existe a questão da sazonalidade, por exemplo, tem a questão do semiárido, por exemplo, né? A chuva ela é um pouco escassa em determinada região do ano e é importante você plantar no período chuvoso. Regiões que chove bem, né? Isso é abacaxi plantado em condição sequeira, mas abacaxi irrigado sim, pode plantar durante o ano todo. Em regiões que chove mais, como é o caso de São Felipe, né, que o índice pluviométrico é um pouco alto, pode sim cultivar o abacaxi em todo o ano. Claro que se você for levar em consideração as questões de controle, né, de pragas, doenças, tem fases tem período do ano que ela vai desenvolver mais que outro. Nesse momento, por época, aí o produtor, como o abacaxi, pode ser feito a questão de controle pela indução floral, né? E aí você trabalha ele para evitar o uso de produtos, né, químicos, né, no caso de fungicida, inseticida e outros também que se pode aplicar. No caso, e com relação ao manejo, você pode também estar nas questões se for os tratos culturais, né, que é a questão da capina e tudo, que aí é uma coisa que sempre vai ter o ano todo. Mas enfim, com relação ao abacaxi, ele pode sim ser produzido e cultivado o ano inteiro. As pessoas que estão nos acompanhando neste momento, né, que também estão nos assistindo através do blog, que queira iniciar o processo do cultivo, mas não tem as mudas, como é que ele deve fazer, né, para cultivar aí as mudas, que no caso iniciante dificilmente vai ter aí um volume específico para poder iniciar o seu plantio? Olha só, esse é um ponto importante, né? O produtor tem que estar atento com relação à muda, porque muda é fundamental se ter uma muda de qualidade, muda sadia, vigorosa. E para a região, no caso específico que é São Felipe, né? É importantíssimo se ter uma muda de qualidade. Não é só em São Felipe, mas no caso, como São Felipe tem a umidade relativa da região um pouco alta, né? E tem no caso da variedade pérola, que ela é muito suscetível à fusariose, então você tem que ter muda de qualidade e para que não traga doença para a região, né? Porque a doença no caso da fusariose, que é a principal doença do abacaxizeiro, né? Então é importante se saber a origem dessa muda, né? Para não se trazer muda doente e depois o produtor ter prejuízo com isso. Agora vamos aqui já direto para a questão, já que já obtemos aí a forma de como
obter as mudas, a forma de plantio, né? Já tínhamos algumas orientações parcial, né? Mas que tipo, né, de orientação você passa para o público, né, que nos acompanha, em termos aí de método, tipo de exposição aí das covas? Como é que funciona essa questão do plantio? O plantio ele funciona, varia um pouco de região, e o produtor tem uma forma que acho melhor dessa forma, tal. Então assim, mas o que a Embrapa recomenda é que seja um plantio fileira dupla, fileira simples, fileira tripla, no caso existe também. Mas tem um arranjo espacial de 90 por 40, 40, 90 por 30, 90 por 35, até 40 por 35. Existe no caso da fileira dupla, né? No caso da fileira simples você tem 90 por 30. E aí você planta. Com relação aos métodos essa questão de densidade, aí vai variar um pouco, né, com relação ao espaçamento. Se você aumenta o espaçamento, você tem uma quantidade de plantas menores por hectare. Se você diminui, você tem uma quantidade maior. O método de plantio que o pessoal mais usa, né, até muitos produtores usam, o fileira dupla. A fileira dupla é um método, é uma condição legal de plantio. Só que até para o manejo, né, facilita o manejo, controle de pragas e plantas, enfim, é o mais utilizado, assim, que eu posso estar lhe dizendo, é o fileira dupla. Eu vou cultivar aí o fileira dupla, e em um hectare, qual será aí a média mais ou menos de produtividade por hectare? Ela é um pouco variável, né? Isso varia bastante, dependendo do manejo que o produtor dá à sua lavoura. Mas se você plantar fileira dupla 90 por 40, você tem aí média de 38.640 plantas hectare. Isso aí tem uma produtividade esperada em média de uns 30, eu posso dizer assim, porque não é relativo, né? Isso varia. Mas é que se tenha pelo menos 60% de frutos de primeira, 30% ou 40% de frutos de segunda, né? E aí o terceira entra aí, média de 10%, né? É uma coisa variável, né? Isso é variável. Estou dando um exemplo, mas isso varia bastante. Temos alguns cultivos, né, como o exemplo da cana-de-açúcar, que você continua o manejo aí com a soca, né? O abacaxi funciona dessa forma, ou existe, né, aquela questão do processo de toda vez que você fizer a colheita, você tem que estar manuseando, fazendo um novo plantio? Existe. O abacaxi você explora a primeira e a segunda cultura, né, que na verdade primeiro o plantio e depois a soca. Aí você precisa estar atento, ter um pouco de cuidado, né, para a questão na questão da soca, porque tem que estar mais com cuidado dependendo dos traços culturais que você deu, com relação a pragas, doenças na primeira colheita. E segunda, que geralmente o índice de fusariose no período de soca já é um índice maior, né, no caso do abacaxi pérola. Então você tem que controlar bastante para daí não aumentar o índice de fusariose. Mas a cultura de soca explora e é uma cultura também, dá para tirar um bom retorno. Agradecer aqui ao Reginaldo pela sua participação, né, aqui no microfone São Felipe FM, também no blog JC Radialista, e deixar aqui o microfone à disposição dele, algo mais que ele queira acrescentar, algum tipo de orientação específica que queira passar aí para os nossos agricultores. Eu quero agradecer pela oportunidade e também agradecer os ouvintes que estão lhe ouvindo, né? E dizer assim que São Felipe ele tem um potencial para produzir abacaxi, né? Claro, a gente pode estar escolhendo uma variedade ideal para São Felipe. Eu não diria que a variedade pérola seja uma variedade tão indicada para o município, né? Nós temos hoje híbrido já com um potencial produtivo bom e que bem aceito no mercado, né? Nós temos hoje tem aí o Pérola, o Imperial, tem o Vitória, né? São variedades híbrido aí lançado pela Embrapa e que tem uma aceitação muito boa no mercado, e hoje
Para essa região, eu diria que o Imperial é uma variedade muito bem-vinda, né, para o município. Então, assim, se o produtor conseguir uma muda, de trazer essas mudas para cá e começar a cultivar, com certeza ele vai ter bom sucesso com a lavoura dele.